Namastê, eu sou Abílio, bem-vindo a mais um programa. Hoje nós vamos falar sobre o que são os Vedas. Os Vedas eles são conhecidos como a literatura sagrada do hinduísmo, os textos sagrados do hinduísmo, mas qual que é, segundo a própria tradição védica, um Veda? Primeiramente, a palavra Veda. Veda significa conhecimento. Se a gente tomar a palavra do inglês, wisdom, né, sabedoria, nós encontramos esse mesmo início, esse wi, o w, né, o wi, né, vid, wisdom, né, do Veda. Se a gente toma a palavra alemã, Wissenschaft, né, meu alemão é péssimo, mas é a mesma palavra que significa ciência, né? A gente encontra esse iniciozinho desse W, desse som entre o V e o U, né? Wissen, wiss, que é também o U e o V são sons muito próximos, né? E que no sânscrito é o Veda, né? Que significa, dentre outras coisas, conhecimento, né? E o que é o Veda? A gente já falou que é conhecimento, o sentido da palavra. Já falou que pode ser considerado como um conjunto de textos sagrados do hinduísmo, assim como temos textos sagrados de outras tradições religiosas, tais como a Bíblia, o Alcorão, né? Muitas tradições religiosas têm um texto fundamental, né? Um conjunto textual, e o Veda também, de certo modo, a gente pode dizer que é um conjunto textual, né? Mas, da mesma forma que outros textos religiosos também têm as suas origens transcendentes, né, revelações e tal, qual que é a origem do Veda? O Veda, ele, segundo a própria tradição, né, a tradição hindu, a tradição védica, ele é incriado, ele existe antes da própria realidade que a gente habita, ele é anterior ao mundo. Então, uma narrativa pode deixar mais clara essa ideia de como o Veda antecede o mundo e ao mesmo tempo sustenta, fundamenta e estrutura o mundo, né? Então, nessa narrativa, Deus é chamado de Brahma, né? Tem vários nomes para Deus, né? O Deus absoluto, né? Na tradição hindu, Brahma é um desses nomes. Às vezes são considerados como se fossem deuses diferentes, outras vezes alguns pensadores dizem que não, que são nomes diferentes para um Deus só que existe, porque não existem vários. O debate vai longe, né? Não é nosso tema hoje. Mas então Brahma decidiu que ia criar o mundo, né? Ele estava no meio do nada, no meio de um oceano infinito, que não tinha começo nem fim, de umas águas, né, paradas e sem vida. E ele resolveu então criar o mundo, e quando ele toma essa decisão, ele ele cria um som, né? E esse primeiro som que ele produz soa mais ou menos assim, Om, né? Om, que é um mantra, né? O mantra Om, mantra fundamental. Do mantra tem surgem todos os sons, né? Essa é uma outra narrativa, e surgem os Vedas, surge essa estrutura fundamental da linguagem que precede então a própria estrutura da realidade, e dos Vedas surge o mundo, né? O mundo tal como a gente conhece, o mundo das coisas impermanentes, né? Porque tudo que a gente conhece, como esse corpo, ele veio a existir em determinado momento, eu nasci, né? E em algum momento ele deixa de existir, né? Então tudo que a gente olhar à nossa volta, inclusive as estrelas, elas surgirem em algum momento, elas vão deixar de existir em algum momento, né? Esse mundo impermanente, ele tem o Veda como a sua estrutura fundamental, né? E na antiguidade, no mundo antigo, segundo a tradição hindu, né, segundo essa narrativa da criação, os sábios do mundo antigo eles conseguiam olhar para o cosmos e enxergar esse fundamento, enxergar para além das estrelas, do vento, das nuvens, eles conseguiam enxergar o Veda, né, o Veda, o fundamento do conhecimento que estrutura o próprio cosmos, né? E quando eles viam esse Veda, eles traduziam isso num som. Esse som é um mantra, né? Então, o mantra, que é uma palavra que às vezes a gente vê sendo usado em sentidos
como qualquer frase que você repete, como se fosse um mantra. Na verdade, mantra é uma palavra muito especial que significa o receptáculo, a tradução de uma intuição originária desse fundamento por parte do Rishi, né, por parte desse sábio da antiguidade, da tradição védica, que intuiu esse fundamento do cosmos. Ele não recebeu de ninguém, ele não criou, ele não inventou, ele não compôs o mantra, mas ele viu esse mantra e manifestou esse mantra na forma de determinados sons. Né? Com o tempo, esses sons foram se acumulando dentro da tradição e passaram a ser transmitidos aos descendentes dos rishis. E os descendentes dos rishis são as famílias chamadas dos brahmanes, né? Tanto do ponto de vista das famílias, das linhagens tradicionais de brahmanes, como também daqueles que cultivam o conhecimento védico e que também são chamados, sob certas circunstâncias, de brahmanes, no sentido mais amplo, né? Daquele que cultiva o conhecimento do Veda. Né? Então, a partir do momento que você cultiva o conhecimento do Veda, né, segundo essas tradições, qualquer pessoa pode ser tido como um brahmane. Mas também é um outro tópico. Né? O nosso objetivo hoje aqui, então, é explicitar o que é o Veda. Né? O Veda a gente pode sim considerar como um conjunto de mantras, um conjunto de práticas religiosas do hinduísmo, mas dentro da própria tradição ele antecede a própria realidade, ele é visto pelo Rishi, transmitido à sua posteridade, e qualquer forma de conhecimento possível, inclusive os conhecimentos científicos dentro dessa tradição, se fundamentam no Veda. Né? E tal é essa a importância do Veda, que é um tema que a gente vai estar retornando aqui em vários momentos. Né? Espero que tenha sido instrutivo esse nosso encontro. Espero vocês até a próxima. Namastê!